Antes de começarmos, é importante deixar algo claro. Este canal não segue religiões, não defende dogmas e não tenta substituir a fé de ninguém. Aqui, nós separamos o que é considerado canônico daquilo que foi omitido, esquecido ou deliberadamente excluído ao longo da história. Todas as informações apresentadas são baseadas em textos antigos, reconhecidos por tradições judaicas, cristãs e por manuscritos considerados apócrifos, deuterocanônicos e gnósticos. Nosso objetivo não é dizer no que você deve acreditar, mas mostrar o que foi escrito. A história completa em ordem cronológica, começando antes de tudo existir. Para compreender este início, utilizamos como base o livro do Gênesis, o Evangelho de João, o livro da Sabedoria de Salomão, aceito no cânon católico, e textos gnósticos antigos como a Piste Sofia, preservados fora da Bíblia tradicional. Antes da criação do mundo, antes do céu e da terra, antes de qualquer forma de vida ou matéria, existia um estado que não pode ser descrito com imagens humanas. Não havia estrelas, não havia espaço, não havia direção. Não existia som, nem silêncio. Não existia luz, mas também não existia escuridão, porque a própria escuridão depende da luz para existir. O que havia antes de tudo não era um nada absoluto, mas algo muito mais profundo. As Escrituras dizem, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase marca o início da criação, mas não explica o que veio antes do princípio. E todo princípio, inevitavelmente, precisa de algo que o anteceda. Antes do início do tempo, antes do primeiro movimento do universo, existia Deus. Não como um ser físico, não como uma figura sentada em um trono, mas como a própria existência em estado puro. Esse Deus não habitava um lugar, porque o espaço ainda não existia. Não vivia dentro do tempo, porque o tempo ainda não havia começado a correr. Ele simplesmente era completo, infinito, sem início e sem fim. Por isso os antigos diziam que seu verdadeiro nome não podia ser pronunciado. Chamá-lo de Deus era apenas uma tentativa humana de nomear o inominável. Alguns textos antigos descrevem esse estado primordial como um abismo de profundidade infinita. Não um abismo de maldade, mas de vastidão. Algo tão absoluto que nenhuma mente criada poderia compreender. Os sábios o chamaram de o inefável. Os místicos o chamaram de o Altíssimo. Textos considerados perigosos ousaram chamá-lo de o abismo divino, pois olhar para essa origem era encarar algo além da razão humana. Nesse estado primordial não havia conflito, porque não havia escolha. Não havia ordem nem caos, porque nada ainda precisava ser organizado. Não havia mandamentos, nem obediência, nem rebelião. Existia apenas a plenitude total de um Deus completo em si mesmo. Textos gnósticos chamariam esse estado de pleoma, a plenitude absoluta, onde nada falta e nada precisa ser criado. Mas mesmo na plenitude, algo estava prestes a acontecer. A criação não nasce do vazio, ela nasce da intenção. Antes que qualquer coisa fosse feita, antes que a luz fosse pronunciada, uma vontade se formou no invisível. Um pensamento divino começou a se manifestar. E esse pensamento mudaria tudo. Primeiro que tudo, o Verbo. A consciência antes da criação. Para este, utilizamos como base o Evangelho de João, capítulos iniciais, aceitos no cânon cristão. O livro da Sabedoria de Salomão. Textos judaicos antigos sobre a criação. E escritos gnósticos preservados fora da Bíblia tradicional. Algo essencial já existia junto de Deus. O Evangelho de João revela isso de maneira direta e profunda ao afirmar que, no princípio, era o Verbo. E que o Verbo estava com Deus. E que o Verbo era Deus. Essa afirmação muda completamente a forma como a criação é compreendida. O Verbo não é apenas uma palavra pronunciada no início do mundo. Ele é a razão, a mente, a consciência divina em estado ativo. Ele é o pensamento de Deus antes de se tornar realidade. É a lógica invisível que sustentaria tudo o que viria a existir. Se o Verbo estava com Deus, então existe uma distinção que não é separação. Deus continua sendo um, mas se manifesta por meio de sua própria consciência. O Verbo é Deus se conhecendo, Deus se expressando, Deus se preparando para criar. Antes da matéria existia a intenção. Antes da forma, existia o pensamento. Antes do universo, existia a mente que o conceberia. Textos antigos descrevem esse momento como o instante em que o invisível começa a se mover. Não no espaço, porque o espaço ainda não existia. Não no tempo, porque o tempo ainda não corria. Mas no sentido da vontade. A criação não surge do acaso. Ela surge de uma decisão consciente. Os textos gnósticos chamam esse estado de emanação. Deus não cria como um artesão que molda algo externo a si.
Ele emana a partir de sua própria essência, como a luz que surge do sol, sem que o sol deixe de ser sol, como o pensamento que nasce da mente sem que a mente se esgote. O Verbo é essa primeira emanação, a ponte entre o invisível absoluto e o mundo que começaria a tomar forma. É por meio do Verbo que tudo passa a existir. Não apenas a matéria, mas as leis que regem a matéria, a ordem, a lógica, a harmonia. Tudo que é criado carrega a marca dessa consciência original. Por isso, o texto afirma que nada do que foi feito se fez sem ele. O Verbo está presente em cada parte da criação, mesmo quando não é reconhecido. Nesse momento primordial, ainda não havia anjos, nem céus, nem tronos, nem autoridades. Mas o fundamento de tudo já estava estabelecido. A consciência divina havia se manifestado. O plano estava traçado. A criação agora não era apenas possível, ela era inevitável. E quando a consciência se manifesta, ela não permanece sozinha por muito tempo. O Deus invisível e o Deus Criador. Para este bloco, utilizamos o livro do Gênesis, passagens do Antigo Testamento que descrevem a criação, textos sapienciais judaicos e escritos gnósticos antigos preservados fora do cânon bíblico, especialmente a Piste Sofia, o Evangelho da Verdade e outros manuscritos que tratam da origem do mundo material. Com a manifestação do Verbo, a consciência divina deixa de permanecer apenas em estado absoluto e começa a se expressar. Mas é aqui que os textos antigos revelam uma distinção que raramente é explicada de forma clara nas tradições religiosas. Nem tudo o que é chamado de Deus age da mesma maneira. Nem toda manifestação divina possui a mesma função. Os escritos mais antigos falam de um Deus invisível, absoluto e inacessível à criação. Um Deus que ninguém jamais viu, porque ele está além da matéria, além da forma e além da compreensão. Esse Deus não molda mundos com as mãos, não caminha pela criação e não interage diretamente com a matéria. Ele permanece oculto, sustentando tudo pela sua própria existência. Mas a criação do mundo material exige algo diferente. Exige ação, forma, organização. É nesse ponto que surge a figura do Deus Criador, aquele que molda, separa, organiza e dá estrutura ao universo. É esse Deus que aparece no Gênesis, caminhando pelo jardim, falando, ordenando, criando por meio de comandos. É esse Deus que diz, haja luz. É esse Deus que separa o céu da terra, o dia da noite, as águas de cima das águas de baixo. Os textos gnósticos chamam esse Deus Criador de demiurgo, não como um insulto, mas como uma definição de função. Ele é o artesão do mundo material. Ele não cria a partir do nada absoluto, mas trabalha com a matéria que passa a existir por meio da emanação divina. Ele é poderoso, mas não é o absoluto. Ele governa a criação, mas não é a origem final de todas as coisas. Essa distinção ajuda a explicar uma frase enigmática do Gênesis. Quando o Criador diz, façamos o homem à nossa imagem, ele não fala sozinho. O uso do plural revela a presença de outros seres, outras autoridades, outras consciências envolvidas no processo da criação. Não se trata de um monólogo divino, mas de uma decisão tomada em conjunto. Essa ideia não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, ela ecoa em várias passagens pouco exploradas. Textos que falam de tronos, poderes, domínios e autoridades celestiais. Um universo organizado em camadas, onde cada nível cumpre uma função específica. O Deus invisível permanece acima de tudo, inalcançável. O Deus Criador governa o mundo material. E entre eles, existem seres que participam da administração da criação. Essa estrutura não surge por acaso. Ela reflete uma ordem cósmica, uma hierarquia onde cada manifestação divina tem um papel. Mas toda hierarquia carrega um risco. Onde existe autoridade, existe a possibilidade de desvio. Onde existe poder, existe a possibilidade de orgulho. E onde existe escolha, existe a possibilidade de rebelião. A criação ainda está em seus primeiros momentos. Tudo parece harmonioso. Tudo parece sob controle. Mas algo já começa a se mover nas regiões invisíveis. Algo que mudará para sempre o destino do céu e da terra. O Conselho Celestial e os Filhos de Deus. Para este bloco, utilizamos passagens do livro de Jó, dos Salmos, especialmente o Salmo 82, além do livro de Enoque, um dos textos mais antigos e influentes sobre a estrutura do mundo espiritual, preservado fora do cânon da maioria das Bíblias modernas. A Bíblia menciona algo que raramente é explicado de forma clara. Um detalhe que passa despercebido na maioria das leituras, mas que aparece repetidamente nas Escrituras. A existência de um conselho celestial. Não um trono solitário no vazio,
mas uma assembleia, um conjunto de seres espirituais reunidos diante de Deus. No livro de Jó, lemos que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. No Salmo 82, está escrito que Deus preside a Assembleia Divina e julga entre os deuses. Essas palavras não são simbólicas no sentido moderno. Elas refletem uma visão antiga do universo, onde o mundo espiritual era organizado como um reino, com autoridades, funções e responsabilidades. Esses seres são chamados de filhos de Deus. Não porque sejam iguais ao Criador, mas porque foram gerados por Ele para cumprir propósitos específicos. Eles não são humanos, não possuem corpos de carne e osso, e não estão limitados às leis físicas da criação material. Eles existem em uma dimensão anterior à nossa, observando, governando e influenciando o que acontece no mundo que estava sendo formado. O livro de Enoque aprofunda essa visão ao dar nomes e funções a esses seres. Ele os chama de vigilantes, seres designados para observar a criação, garantir a ordem e transmitir o conhecimento divino conforme a vontade do Criador. Eles não foram criados para serem adorados, mas para servir. Não foram feitos para governar por conta própria, mas para obedecer à ordem estabelecida. Nesse momento da criação, tudo ainda estava em equilíbrio. O Conselho Celestial funcionava como uma extensão da vontade divina. Cada ser conhecia seu lugar, cada autoridade compreendia seus limites. Não havia guerra, nem queda, nem corrupção, apenas observação e administração. Mas o simples fato de observar a criação plantaria uma semente perigosa. Ao olhar para o mundo material, ao contemplar a beleza daquilo que estava sendo formado, alguns desses seres começaram a desejar mais do que lhes havia sido concedido. O privilégio da observação se transformaria em vontade de participação. A obediência começaria a se confundir com curiosidade, e a ordem com ambição. A criação avançava, a terra estava sendo preparada, e enquanto o mundo tomava forma, algo começava a se quebrar nos céus. O Conselho Celestial ainda existia, mas nem todos os seus membros permaneceriam fiéis ao propósito para o qual foram criados. Observação. Opção. O tempo ainda não existia. Para este bloco, utilizamos o livro dos Jubileus, textos do chamado segundo livro de Enoque, além de passagens do Gênesis, que indicam a criação dos luminares como marcadores do tempo, revelando que o tempo, como o conhecemos, não existia desde o início. Antes que o sol fosse colocado no céu, antes que a lua marcasse os meses, e antes que as estrelas servissem como sinais para as estações. O tempo simplesmente não existia. Não havia dias se sucedendo, nem noites se alternando. Não havia passado nem futuro. Tudo existia em um estado contínuo, sem contagem, sem medida, sem envelhecimento. O Gênesis afirma que a luz foi criada antes do sol. Isso significa que a claridade existia sem uma fonte física definida. A luz ainda não obedecia às leis que conhecemos hoje. Ela não marcava horas, nem separava dias. O universo estava iluminado, mas não estava em movimento temporal. Existia, mas não envelhecia. Os textos antigos explicam que o tempo surge apenas quando os luminares são colocados nos céus para governar os dias, as noites, os meses e os anos. Antes disso, a criação não era regida por ciclos. Nada nascia para morrer. Nada crescia para envelhecer. O próprio conceito de espera não fazia sentido, porque tudo acontecia em um eterno agora. O livro dos Jubileus descreve esse período como uma fase de preparação. A criação estava sendo organizada, estruturada, alinhada, mas ainda não havia sido ativada completamente. Era como uma obra concluída, mas ainda não inaugurada. Tudo estava pronto, mas ainda não estava em funcionamento pleno. O segundo livro de Enoque reforça essa ideia ao afirmar que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis antes que o tempo começasse a correr. O tempo não é eterno. Ele é uma ferramenta, um mecanismo criado para governar a criação material. Algo que surge depois, e não antes. Isso significa que os seres celestiais criados antes dos luminares não estavam sujeitos ao tempo como os humanos estariam. Eles não envelheciam, não se deterioravam e não conheciam a urgência. Mas exatamente por isso, suas escolhas tinham um peso ainda maior. Uma decisão tomada fora do tempo ecoaria por toda a eternidade. Quando o tempo ainda não existia, cada ato tinha consequências absolutas. Não havia correção futura, nem arrependimento tardio. Tudo era definitivo. E é nesse cenário que o primeiro mandamento é estabelecido. Um comando simples, mas fundamental. Um limite imposto àqueles que observavam a criação de fora do tempo. E nem todos aceitariam esse limite. O primeiro mandamento não revelado.
Para este bloco, utilizamos passagens implícitas do Gênesis, referências aos limites impostos aos seres celestiais em textos judaicos antigos, o livro de Enoque e tradições preservadas em escritos apócrifos que tratam da obediência e da ordem no mundo espiritual antes da criação do homem. Antes que Adão fosse formado do pó da terra. Antes que qualquer ser humano respirasse pela primeira vez. Um mandamento já havia sido estabelecido. Não era um mandamento destinado aos homens, porque os homens ainda não existiam. Era um limite imposto aos seres celestiais. Uma ordem simples, clara e absoluta. Os textos antigos indicam que esses seres receberam autoridade para observar, administrar e preservar a criação, mas não para interferir nela de forma direta. Eles podiam ver, mas não tocar. Podiam compreender, mas não alterar. Podiam servir, mas não governar por conta própria. A ordem era clara: permanecer na posição designada. Esse mandamento não precisava ser escrito em pedra, porque não havia matéria para isso. Ele estava gravado na própria estrutura da criação. Cada ser conhecia seu lugar. Cada autoridade sabia até onde podia ir. A harmonia do universo dependia exatamente desse equilíbrio. Mas onde existe liberdade, existe escolha. E onde existe escolha, existe a possibilidade da desobediência. Alguns dos vigilantes começaram a olhar para a criação não apenas como observadores, mas como participantes em potencial. A linha entre obediência e desejo começou a se tornar tênue. A função começou a ser confundida com direito. O livro de Enoque descreve esse momento como o início de uma conspiração silenciosa. Não houve guerra imediata. Não houve confronto aberto. Houve conversa. Houve acordo. Houve decisão. Aqueles que deveriam guardar a ordem começaram a questionar o limite imposto a eles. Esse foi o primeiro rompimento. A primeira transgressão, não na terra, mas nos céus. Não envolvendo humanos, mas seres celestiais. O pecado não começou com Adão. Ele começou quando a ordem foi desafiada pela primeira vez. E quando o mandamento é quebrado fora do tempo, as consequências não ficam presas a um momento específico. Elas atravessam eras, elas moldam destinos, elas alteram toda a criação. O que estava prestes a acontecer não afetaria apenas o mundo espiritual. Ele deixaria marcas profundas na terra, na humanidade e na própria história da salvação. A observação estava prestes a se transformar em interferência, a obediência em rebelião. E essa rebelião teria um preço. A primeira rebelião celestial. A primeira rebelião celestial. Para este bloco, utilizamos o livro de Enoque, as passagens proféticas do Antigo Testamento e tradições antigas que descrevem a queda de seres celestiais antes da criação plena do mundo humano. A primeira rebelião não começou com um grito, nem com uma batalha. Ela começou com um pensamento. Um questionamento silencioso que ecoou entre os seres que observavam a criação. Se tudo havia sido feito por meio deles, se possuíam conhecimento, poder e consciência, por que deveriam permanecer apenas como espectadores? O livro de Enoque descreve esse momento como uma decisão coletiva. Alguns dos vigilantes se reuniram e firmaram um acordo, um juramento. Eles decidiram cruzar o limite que havia sido imposto. Decidiram descer, decidiram interferir. O mandamento que sustentava a ordem seria quebrado pela primeira vez. Essa rebelião não foi apenas um ato de desobediência. Foi uma ruptura cósmica. Uma quebra na estrutura que mantinha o equilíbrio entre o mundo invisível e o mundo que estava sendo preparado. Aqueles que deveriam guardar a ordem, escolheram alterá-la. O céu não caiu naquele instante. A criação não se desfez, mas algo fundamental foi corrompido. A harmonia deu lugar à tensão. A obediência foi substituída pelo orgulho. A missão foi trocada pelo desejo de autonomia. Os textos indicam que essa rebelião ocorreu antes da história humana como a conhecemos. Antes da queda de Adão. Antes do Éden. Antes do pecado entrar no mundo por meio do homem. O mal não teve origem na terra. Ele nasceu no invisível e desceu. A partir desse momento, a criação nunca mais seria a mesma. O mundo que estava sendo formado, agora carregaria as consequências de uma escolha feita fora do tempo. Uma decisão tomada por seres que conheciam a ordem, mas decidiram rejeitá-la. Essa rebelião abriria caminho para eventos que mudariam para sempre a história da humanidade. Ela levaria à corrupção da criação, ao surgimento dos gigantes, ao dilúvio e a uma longa batalha entre obediência e queda. Tudo isso ainda estava por vir. Por enquanto, o universo prendia a respiração. A luz ainda não havia sido totalmente revelada. O homem ainda não havia sido formado. Mas a semente da ruptura já estava plantada. E no próximo episódio, essa rebelião deixará de ser apenas espiritual.
Ela tocará a terra. Ponto. Antes que o homem existisse. Antes que a história fosse escrita em pergaminhos. Antes que o tempo começasse a contar os dias, uma decisão já havia sido tomada. Uma escolha feita fora do mundo visível. Uma ruptura silenciosa que atravessaria toda a criação. O que foi narrado aqui não pertence apenas ao passado. Essas histórias antigas não são mitos esquecidos. Elas são ecos, fragmentos de uma memória que atravessou milênios e chegou até nós por meio de textos preservados, omitidos, questionados e muitas vezes silenciados. A Bíblia que conhecemos começa no Gênesis, mas a história não começa ali. Antes da terra, antes da luz, antes do homem, já existiam leis, ordens e limites. E foi a quebra desses limites que moldou o mundo que herdamos. Nada do que virá depois pode ser compreendido sem entender o que aconteceu antes. A queda, o pecado, o sofrimento, o conflito espiritual e a própria redenção têm raízes muito mais antigas do que nos foi ensinado. Este foi apenas o início. No próximo episódio, a criação deixará de ser apenas observada. Ela será tocada, corrompida, alterada, os céus se aproximarão da terra, e as consequências dessa aproximação ecoarão por gerações. Se este conteúdo fez você questionar o que sempre ouviu, então você está no caminho certo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E prepare-se, porque a história que foi omitida está apenas começando.